Boa tarde, pessoal. Vamos continuando o nosso curso de programação em C. E tem uma notícia triste para dar, tá? A gente vai aprender aqui um comando chamado while, comando de repetição, enquanto, né? Enquanto uma condição for verdadeira. Já aprendeu if, já aprendeu switch. E é o momento do curso em que os alunos costumavam falar: eu entendi bem o curso até while. Até lá estava tudo bem, estava gostando do curso, estava aprendendo a programar, estava uma maravilha. Até chegar o while. Depois do while não entendi mais nada. Depois do while, eu sinto informar, mas a coisa complica. Tá? Quando entra laço de repetição, a coisa fica bem mais complicada. Então eu separo o curso em duas fases. Até esse momento, eu diria que foi a parte fácil do curso, e daqui para frente a coisa fica mais complicada, a coisa fica mais difícil, tá? Então é importante, a partir de agora, quer dizer, se ficou alguma coisa para trás, tenta dar uma revisada lá, tenta dar uma olhada, mas daqui para frente as coisas tendem a ficar mais difíceis. Então eu aconselho ir estudando firme a partir daqui até aqui, tá? A gente vai continuar usando o if até o final do curso, vai continuar usando variável tipo char, tipo float, tipo de variável, tudo a gente vai usar. String, que a gente viu um pouquinho só, mas daqui para frente o curso fica mais difícil, tá? Então, a partir desse momento, eu aconselho vocês estudarem com bastante afinco, porque não é fácil. Essa parte que eu vou começar a explicar para vocês aqui não é fácil. Eu começo com um exercício, e o exercício é assim. Faça um trecho de código em C com a seguinte regra. Seu programa deve ler um inteiro positivo n e imprimir uma sequência de 0 até n-1. Vamos tentar resolver esse problema com o conhecimento que a gente tem até agora. Então, o que ele faz? Ele lê o número 7, aí imprime 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso que o programa tem que fazer. Tá? Vamos tentar resolver esse problema com o conhecimento que a gente tem até o momento. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu abrir aqui um editorzinho Deixa eu colocar aqui online C Compile. Eu estou gostando desse compilador online. Estou achando mais fácil que abrir o GCC, compilar, salvar o arquivo. Já faço aqui. Faço e jogo fora lá na sequência. Não fico guardando muitos meus programas, não. Estou fazendo e estou me desfazendo dos programas. Então, só está ficando a versão... Aqui a versão do vídeo que eu vou passando para vocês. Mas vamos lá. Eu quero ler um inteiro n. Então, printf. Printf você já está um craque, né? Digite um inteiro n. Aí eu vou ter que ler, né? Int n. Tá aqui. Vou fazer a leitura do n. Scanf ou scanf, não sei. Scanf porcentagem de o n. Fiz a leitura do n. E agora eu tenho que imprimir. Eu não sei o número que foi lido. O que eu vou ter que fazer? Se n for maior do que 0, eu vou ter que imprimir o 0. Printf 0. Tá, se o n for maior do que 0, eu vou imprimir 0. Se o n for maior do que 1, se for igual a 1 já para no 0, mas se for maior do que 1, eu imprimo 1. Eu vou ter que fazer isso até onde? Se n for maior do que 2, eu imprimo 2. Se o n for maior do que 3, eu imprimo 3. Se o n for maior do que 4, eu imprimo 4. Vamos colocar até 10, vai. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se o n for maior do que 10, eu vou imprimir. Eu não vou colocar esse barra aí, não vou colocar um espacinho. Imprimir 1,
2, imprimiu 3, imprimiu 4, imprime aqui 5, imprime 6, imprime 7, imprime 8. Vocês já estão vendo onde é que o bicho vai pegar. Imprime 9, imprime 10. Então, fiz o meu programinha. Tá? Se o n for maior do que 0, imprime 0. Se for maior do que 1, imprime 1. Se for maior que 2, imprime 2. Tá? Então, ele vai parar. Então, se for 3, 3 não é maior do que 3. Então, ele vai imprimir 0, 1, 2. Vamos executar esse programa. Vai dar o run. Ele vai executar. Digite um número. Vou colocar o número 7. Do Enter. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece que funcionou conforme solicitado. Saída. Tá bonitinho aqui. Faço um código, né? Digitou o 7. Só que eu não sei o que a pessoa vai digitar. Tá? E se a pessoa digitar... Vamos chutar o balde. Se a pessoa digitar 30 mil, como é que eu faço? Eu vou dar 30 mil... A pessoa pode digitar 30 mil? Pode. Aí eu quero os números entre 0 e 30 mil. E aí não funciona. Esse meu programa vai funcionar. Tá meio toscão aqui, né? Um if para cada valor impresso. Tá, não tá errado, mas funciona só até 10. Se eu queria que funcionasse para qualquer valor, eu dou run e aí digite o número. Se eu colocar aqui 30 mil, que eu dou enter, ele foi só até o 10, não foi até o 30 mil. Então, ele funcionou com uma certa limitação. Tá? Ele funcionou até um certo ponto. Como que a gente resolve esse problema? Qual que é a solução? Na linguagem C, tem um tipo de comando que é o comando de repetição. São laços de repetição. Eu posso executar alguma coisa várias vezes. Tá? Eu tenho um exemplozinho aqui. Aqui é um exemplozinho de um fluxograma, né? É um bloco de código. Uma condição é verificada. Se a condição for verdadeira, ele executa de novo. Aí ele testa a condição. Se a condição é verdadeira, ele executa de novo. Esse é o fluxograma do laço de repetição. Ele volta, ele vai para trás. Tá? Ele está descendo e repete. Repete. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Até a condição cair. Tá? Então esse é o laço de repetição. Esse aqui é tipo um do while. Vamos ver um exemplozinho. Tá? Então aquele, por exemplo, né? De 0 até 100 ele colocou aqui. Repita de 0 até 100. Ele faz uma conta e volta. Esse aqui não tá muito bom. Tem aquela brincadeirinha que eu gosto, se a coisa funciona, né? Então você começa, a coisa funciona, você mexeu nela. Você é um pobre infeliz. Aí você cai num laço de repetição. Você pode culpar outra pessoa? Não. Aí volta. Você é um pobre infeliz. Você pode culpar outra pessoa? Não. Você é um pobre infeliz. E ele fica repetindo esse negócio aqui. Nunca acaba. Nesse caso aqui, se você não puder culpar outra pessoa, você vai ficar eternamente rodando. Claro que não vai ser nada eterno, né? Mas é o chamado loop infinito. Infinito até o programador ir lá e derrubar o sistema. Né? Infinito até perder a paciência e derrubar o programa. Mas tem o laço infinito, loop infinito. Então vamos colocar aqui esse comando. Vamos ver como é que é. Tem uma condição. Então ele leu n. E eu vou imprimir a variável i. Então eu vou ter uma variável i aqui. Tá? Então eu vou ter a variável i. E aí eu vou falar assim, enquanto, eu falo em português, mas eu posso programar enquanto uma determinada condição, no caso, enquanto a minha variável i for menor do que n, e aí eu vou começar o i com 0, né? Eu tenho que fazer porque pode ter um lixo na variável i, eu tenho que tomar esse cuidado, né? O i começa com 0. Enquanto o i for menor do que n,
E o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o i, printf, porcentagem d, eu vou imprimir o i, vou dar um barra n aqui, não interessa muito se é na mesma linha ou na linha seguinte, e vou dar um i++. E vou fazer um i recebe. I++, vocês já sabem, né? I recebe i mais 1. Soma 1 na variável i. Eu poderia escrever i recebe i mais 1. Poderia colocar i mais igual a 1, também serve. Ou simplesmente i++. Como é muito frequente eu incrementar uma variável de uma unidade, eles inventaram o i++. É um atalho para i recebe i mais 1. Tá? Nesse caso eu poderia até, para economizar, colocar aqui, imprime i e faz um pós-incremento. Depois que imprimiu o i, faz um i++. Estou pulando de linha. Tá? Então vou executar esse programa e vou colocar aqui o valor 10. Ele executa, foi até o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu colocar o que eu falei, 30 mil, será que vai? Vou colocar, vamos ver. Se capotar, capotou. 333 mil, 30 mil. Dei Enter. Dei Enter. Ó, tá dando umas travadinhas, mas já tá em 22 mil, 30 mil. Ele fez... Deu uma travada aqui, né? Porque 30 mil é bastante. Mas ele somou de 1 em 1 até 30 mil sem maiores problemas. Tá? Ele foi até 30 mil somando de 1 em 1. Essa é a essência. Essa é a essência do while. Tá? Então o while funciona dessa maneira. Enquanto uma condição, eu faço i++. Eu vou rodar no modo debugger, tá? Porque debugger, como eu já falei algumas vezes, é tudo de bom. Debugger ajuda muito. Então começa a execução, dou meu startzinho aqui. Estou com meu startzinho, dou um step over, digite o inteiro, dou um step over no scanf, eu perdi o controle, parou de funcionar o step over. Pô, mas por que parou de funcionar o step over? Parou de funcionar porque agora eu tenho que digitar alguma coisa. Ele pediu aqui, ó, digite N. Deixa eu ajustar um pouquinho o tamanho da tela. Ele falou ali, digite N. Então ele está esperando o usuário digitar alguma coisa. Enquanto o usuário não digitar, o debugger está bloqueado. Por quê? O scanf está esperando, começou a executar o scanf está esperando digitar alguma coisa. Enquanto não digitar nada, ele está bloqueado. Não posso ir para frente. Não posso ir para frente antes do usuário digitar alguma coisa e fazer o scanf. Então vou colocar aqui n igual a 10. Na hora que eu der Enter, ele vai liberar o debugger. Ó. Pá, dei Enter, liberou o debugger. Voltou. Agora eu tenho aqui a minha variável n vale 10. O i, por sorte, está valendo 0. Por sorte, poderia estar valendo qualquer valor. E aí eu... Não, agora que o i recebeu 0, beleza, agora é 0. I vale 0. Mas antes ele poderia estar com qualquer valor. Aí eu pergunto, i é menor do que n? Observe, nesse momento, tem uma linha de execução. Tá? Isso não acontece tudo de uma vez só. Não é assim uma mágica e acontece o while inteiro de uma vez só. O while vai executando uma linha por cada vez. É como se fosse aquele fluxograma. Pode culpar alguém? Não pode. Seu pobre infeliz. Pode culpar alguém? Não pode. Seu pobre infeliz. Ele vai executando, ele tem um ponto. Tá? Um único ponto, que é o ponto de execução do programa. E esse ponto vai mudando. Ele está mostrado por essa linha. Ele pergunta, i é menor do que n? Sim, 0 é menor do que 10. Então ele vai imprimir o i e fazer um i++. Aqui ele vai imprimindo outras coisas também, mas porque é o debugger, né? Mas ele imprimiu o zerinho aqui. E o i passou deu um i++ e vale 1. Então fique acompanhando aqui do lado, ó, step over. Executou, imprimiu 2. Executou, imprimiu 2. E ele volta, ó, que é a linha 18, no debug, linha 17. Linha 18, linha 17. Ele fica indo e vindo no debugger. Se você olhar nas variáveis, o i está valendo 5. Cada vez que ele passa aqui dentro, o i recebe mais 1. E aí,
e recebe mais um, e vale 6, e vale 7, e vale 8, e vale 9, 9 é menor do que 10, opa, 9 é menor do que 10, ele imprime o 9 e faz o i mais, e vale 10. Opa, 10 não é menor do que 10. 10 não é menor do que 10, então esse while dá falso. E se esse while dá falso, ele cai fora do while. E acabou a execução. Tá? Então esse foi um exemplo de execução do while, extremamente importante. Extremamente importante, porque esse exemplo, vou dar um stop aqui, esse exemplo mostra como que você faz, deixa eu só dar uma ajustadinha na tela, para percorrer os elementos entre 0 e n-1. É um dos whiles mais importantes que existe, percorrer os elementos de 0 a n-1. Coloquei o número 100, ele vai de 0 a 99. São 100 posições, o 0 incluso, né? O 100 está excluso. Então é de 0 a 99. Então ele percorreu os elementos de 0 a 99. Tá? Vamos lá. O que a gente podia fazer de interessante com o while? Uma coisa legal de fazer com o while é fazer um menuzinho. Um menuzinho é uma coisa comum, a gente faz muito menu em computação, né? Eu vou colocar aqui o menu, vou colocar aqui uma operação, tá? OP de operação, tá? Vou dizer que a minha operação recebe um valor qualquer, a operação recebe, sei lá, o valor 0. E aí eu vou ter um menu, eu vou dar um printf. Vamos colocar aqui, digite a opção. Eu vou colocar opções no meu menu. Vamos lá. Aí eu vou colocar um menu qualquer aqui. Para formatar o HD. Então, opção 1 para formatar o HD. Legal. Opção 2 para rodar o antivírus. Não vai rodar de antivírus nenhum, é só o menu que eu estou fazendo. Rodar o antivírus. Antivírus. Digite 3 para desinstalar. Vou colocar aqui para desinstalar o Windows. Estou fazendo, eu estou montando um menuzinho aqui qualquer. 4 para limpar a lixeira e 5 para sair. Limpar a lixeira. Só uma brincadeira, obviamente, né? A gente não vai fazer um programa que faz essas coisas. E 5 para sair. 5 para sair. Então fiz o meu menu. Tem as opções 1, 2, 3, 4, 5. Aí, feito isso aqui, eu tenho que fazer um switch. Tá? A gente aprendeu switch operação. E aí eu coloco aqui. Se a operação for 1, aí eu coloco aqui, formatar o HD, eu dou um printf formatando. Caso, e dou um break, tem que dar um break. Tá? Então se for opção 1, eu formatando e dou um break. Se a opção for 2, rodar antivírus. Então coloco aqui, antivírus rodando. E um break. Se a opção for 3, eu coloco aqui, desinstalando o Windows. Desinstalando o Windows. Se a opção for 4, isso aqui é um menu, tá? Então, se a opção for 4, limpando a lixeira. Se a opção for 5, sair. Legal. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Coloco aqui um default
Para todos os outros casos, eu coloco opção inválida. Opção inválida. O cara digitou alguma coisa aqui que não atende aos requisitos do menu. Tá? Então, e aí ele vai executar. O 5 é para sair. Então, enquanto a minha opção, eu coloquei 0, mas pode ser qualquer coisa diferente de 5. Enquanto a operação for diferente de 5, enquanto não for digitado 5, ele roda o menu. Tem que dar o scanf, né? Não pode esquecer do scanf. Vai aqui ler a nossa opção. E depois faz um switch case, formatando, o antivírus rodando, instalando em lixeira, sair ou opção inválida. Tá? Faltam uns /n aqui para ficar um pouquinho melhor. /n. Então é um menuzinho. Essa é a estrutura de um menu. Aí pode ter um menu dentro do menu. Mas deixa o menu dentro do menu para depois. Por exemplo, eu poderia, sei lá, cadastrar usuário. Aí, menu, deseja cadastrar usuário root ou usuário comum. Aí para ter opções dentro das opções. Eu quero o prato do dia, arroz com batata frita. Mas você quer bem passado ou mal passado? Isso aqui pode ser menu de qualquer coisa. Pode ser num restaurante. Ah, eu quero frango atropelado. Tá. Quer bem, daí dentro do menu pode ter outro menu. Você quer bem passado ou mal passado? Aí você escolhe lá a opção que você quer. Pode ter um menu dentro do menu, dentro do menu. É bem passado mesmo. Aí você quer que adicione cebola? Aí vai tendo opções dentro das opções. Mas aqui é um nível só de opções. Depois a gente pensa aí em opções dentro de opções. Eu acho que se for ter opções dentro de opções, a gente teria que usar funções para ficar mais organizado. Mas tá aqui, tá um menuzinho feito com while. Enquanto a opção for diferente de 5, imprime, lê. Imprime, lê e vai fazendo o processo. Vamos rodar o programinha. Rodei. Aqui, ó. Então ele aparece aqui. Digite a opção 1 para formatar o HD. Eu digito 1. Formatando. Falta um enter aqui, né? Deixa eu dar um enterzinho aqui. Opa. Ok, stop. Puxar. C. E lixo. Então vamos lá. Então ele imprime essa mensagem aqui. Depois eu coloco aqui printf. Digite enter. Digite enter. Algumas pessoas mandaram mensagem. Como é que eu faço um digite enter? Coloca digite enter. Depois dá um scanf. Porcentagem C. A minha variávelzinha que eu criei ali. Uma variável C. Só para isso. Só que tem um problema. Depois que ele leu a opção, você deu um enter. E esse enter, ele é você deu enter depois que você digitou o número. E esse enter vai ser lido aqui. E ele não vai pedir para você digitar enter. Então você vai ter que fazer um scanf. Negócio meio chato. Isso é chato da linguagem C. Você vai ter que ler primeiro uma coisa chamada lixo, que é o enter. E depois você vai ter que parar e esperar o cara digitar o enter. Porque já tem o enter do número. Aí esse lixo consome o enter do número. Aí o próximo enter ele lê na variável C. Entendeu? Não entendeu? É chato essa coisa de entrada e saída na linguagem C. Tá? Então vou só... Por que eu tenho que ler essa variável lixo? Porque logo que eu coloco ali a opção formatar o HD, eu coloco a variável 1 e dou enter. Olha lá, formatando, digite enter. Ele precisa ler duas vezes. Tá? O primeiro é o enter do 1, que já está digitado, já passou. E aí ele pede digite enter. Ah, legal, agora tá jóia. Aí digite uma opção. Ele vai continuar. Rodar o antivírus. 23 aqui. Opção inválida. Desinstalar o Windows. Tá. Desinstalando o Windows. Digite enter. Tá? E assim por diante. Só que se eu digitar 5, ele sai do while. Ó, saiu do while.
Por quê? Porque enquanto é while, opção for diferente de 5. Então, o while tem essa característica. Ele fica lá rodando, 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 tá? Até você digitar aquela operação ali. Operação diferente de 5. Ele vai ficar executando. Esse lixo aqui, por que eu coloquei esse lixo aqui? Eu poderia ter colocado ele... Deixa eu copiar aqui. Ctrl C. Opa. Poderia ter colocado ele logo depois. Vamos executar aqui, só para entender essa minha decisão. Vou colocar o breakpoint, começo no debug. Todo mundo feliz, deu o start. Step over, opção vale 0. Tá lá, 0 é diferente de 5. Aí vai lá, printf, digite opção. Aí ele vai imprimindo. 1, opção 2, opção 3, opção 4, opção 5. Scanf na opção. Travou o debugger. Travou o debugger porque ele está esperando que seja digitado alguma coisa, tá? Ele está esperando que alguma coisa seja digitada. Vou digitar aqui o valor 2, só que eu vou dar um 2 e vou dar um Enter, ó. Dei Enter, pá. E aí eu mandei ler o lixo. O que ele vai ler? Na sequência, se eu der um Step Over, ele não vai parar. Ele vai colocar no lixo o caractere 10. Que pela tabela ASCII é o /N, é uma quebra de linha, tá? Porque eu digitei o número e dei uma quebra de linha. Então, ele leu o número, salvou na opção, e deu a quebra de linha e salvou em lixo. E ele continuou, ele não parou, ele não pediu para digitar alguma coisa aqui, ele já passou direto. Aí ele continua. Se a opção for 2, imprime, digite Enter, e olha que agora que ele vai ler o C ainda não foi lido. Aí eu vou digitar Enter, mas eu podia digitar outra coisa. Tá, eu peço para a pessoa digitar Enter. Mas se a pessoa digitar outra coisa, ele vai ler outra coisa. Mas eu vou digitar Enter, ó. Enter. Agora o C passou a valer Enter também. Valer quebra de linha. Tá? Então é assim que funciona o while. Vou fazer um programinha legal aqui para fazer com o while. Já que a gente está aprendendo a mexer com o while. Eu vou pegar um número. Vou pegar aqui um número I e um número N. Eu quero que vocês me ajudem nesse programinha aqui. Esse aqui eu espero que vocês tenham copiado aí, tá no vídeo. O bom do vídeo é isso, vocês vão ter que digitar o programinha para poder rodar, né? Então vamos lá. Eu faço I recebe 0 e recebe 1. Enquanto I for menor ou igual a N, eu vou fazer um I++. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou imprimir printf, eu vou imprimir o I e vou imprimir porcentagem D e vou imprimir o N. I, N, tá? Então, o programinha, vou dizer que o N vale 10. Vocês já vão entender onde que eu quero chegar. Ó, tá aqui o programinha, tá? Tá começando a complicar um pouquinho. Esse while, o I começa no 1 e termina no 10, porque é menor ou igual. O outro que eu tinha feito terminava no 9, porque era menor, tem que ter esses cuidados. Menor ou igual termina no 10. Eu vou imprimir o I e o N. O que vai acontecer? Ele vai imprimir. Olha lá. O I, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 10, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou imprimir o resto da divisão inteira, porcentagem D, do N por I. O resto da divisão inteira de N por I. Eu vou colocar N igual a 12. Tá? E eu vou colocar o resto da divisão inteira de 12 por I. Complicou. Vamos ver o que vai aparecer. Falei que éramos amigos até a aula de hoje, né? A partir da aula de hoje. Então vamos lá. Olha lá.
Resto da divisão, 12 dividido por 1. O resto dá 0. Ok. 12 dividido por 2. Oh, mas 12 é um número ruim, hein? Dá 0. 12 dividido por 3. O resto dá a divisão perfeita. 12 dividido por 4 dá divisão perfeita. Ó, peguei um númerozinho top aqui, hein? 12 dividido por 5. O resto da divisão é 2. 12 por 6. O resto é 0. 12 por 7. Dá 1 e sobra 5. 12 por 8. Dá 1 e sobra 4. 12 por 9. Dá 1 e sobra 3. 12 por 10. Dá 1 e sobra 2. 12 por 11. Dá 1 e sobra 1. E 12 por 12 dá 0. Então esse é o nosso número. Tá? Vamos mudar um pouquinho. Vamos colocar o 13. Você já sabe onde é que eu estou querendo chegar, né? O 13. O 13 é um número primo. Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. 13 é primo. O que vai acontecer? Ó, o resto da divisão de 13 por 1, ele é perfeitamente divisível por 1, o resto dá 0, óbvio. 13 por 1 dá 13, o resto é 0. 13 por 2, sobra resto. 13 por 3, sobra resto. 13 por 4, sobra resto. 13 por 5. 13 por 6, sobra resto. Por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12 e por 13. Ele só dá uma divisão, ele é primo, número primo é isso, ele só dá uma divisão perfeita por 1 e por ele mesmo. Opa, sumiu aqui. Propaganda. Voltou. Então o 13 só dá resto 0, só é uma divisão perfeita quando ele é dividido por 1 e quando ele é dividido por ele mesmo. Ah, que legal. Vamos continuar o raciocínio. Então vamos lá. Eu vou contar quantas vezes, vou colocar aqui, divisores. Tá? E eu vou dizer que divisores recebe 0. Agora, se n, resto da divisão por i, for igual a 0, se for uma divisão perfeita, i é um divisor de n. Houve uma divisão perfeita, eu tenho um divisor. Divisores. Opa, dividores. Mais. Executo até o final e vejo quantos divisores eu tenho. Printf, porcentagem de, tem porcentagem de. Então, o número n tem divisores. Por que ele está com dividor? Ah, aqui eu coloquei divisores. Tá, agora tá certo. Tudo bem o raciocínio? Tá? Se o resto da divisão do número n por i for 0, é porque ele é um divisor de n. Então vamos lá. Quantos divisores eu tenho? No caso, o 13 tem 2 divisores apenas. Tá? É o 0, é o 1. Ele é divisível por 1, o resto dá 0. E o 13 é divisível por 13. Então ele tem 13 tem 2 divisores. Então ele é primo. Tá? Se o número de divisores é 2, ele é primo. O 12 já não é primo. Ó, o 12 tem 6 divisores. Ele é divisível por 12, obviamente. O 12 é divisível por 1, obviamente. Mas é divisível por 2, por 3, por 4, por 6. Então o 12 não é primo. Então, conclusão que eu posso chegar aqui. Depois de fazer todo esse raciocínio, eu posso colocar se divisores for igual a 2, o número é primo. Eu acabei de fazer o teste de primaridade. Printf, porcentagem de é primo. Caso contrário,
o número não é primo. Acabamos de fazer o teste de primalidade. Testamos se o número é primo. Se o número eu posso pedir para a pessoa digitar o número. Tá? É um pouquinho mais chique. Coloco aqui printf, digite n, então scanf, porcentagem de n, li o n, e aí eu vou dizer se o número é primo ou não. Essas outras mensagens aqui no meio eu posso até apagar. Isso aqui é só para me ajudar no raciocínio, tá? Isso aqui eu posso apagar, posso comentar, e no final eu vou saber se o número é primo ou se o número não é primo. Vou dar play e... Opa! Deu um warning aqui. É bom olhar, linha 27 e 29. Tem um warning. Ah, olha lá. Deu warning, tem que ficar atento. Eu tenho que dizer que o número N... Aqui. Faltou N. Ficar atento com os warnings. Às vezes é erro. Número 10. Tá lá, 10. Apareceu aqui. 10 não é primo. Número 13. 13 é primo. Número 1024. Ó, número grande, não é primo, é rápido o computador. Ele trabalha a seu favor. Número 1023, número 1025. Será que o 1025 é primo? 1025. Não é primo. 1023, eu não sei qual que é primo agora, um primão grande é 1023. Não é primo. Vou pegar uma lista de números primos aqui. Lista de números primos. Pedir ajuda aqui ao São Google. Tabela dos números primos. Lista de números primos. Vou pegar um grandão aqui. 500. Pegar um grande, pegar um maior que tiver aqui. 7.919. Ó, número... Vai fazer na mão esse teste que eu fiz. Vai fazer na mão para você ver o trabalho que vai dar. O computador faz rapidinho. Lá, 7.919. É primo, ó, rapidão. Ele testou de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passou por todos os elementos e viu que era primo. Outro tipo de problema assim que a gente resolve com IO, que é bem comum, mas aí já complica um pouquinho mais. Nós já estamos complicados aqui, né? A coisa já está se complicando. A coisa pode complicar ainda mais. Vou dar um exemplozinho aqui. Vou pegar um N igual a 10 e eu vou pedir para fazer um desenho. Então vamos lá. Eu vou fazer assim. For não, while, né? For a gente não viu. Vou fazer i recebe 0, i recebe 1, tá? Enquanto i for menor ou igual que n, eu vou fazer um printf linha porcentagem d, linha i, e quebrei a linha. Tá? Então, ele vai desenhar 10 linhas. Aqui. Deu um warningzinho, linha porcentagem D. Deixa eu dar um stopzinho aqui. Tem que dar o i++, senão dá um loop infinito. É eterno enquanto dura, como brincando, né? Que nem casamento. Sejam felizes para sempre enquanto durar. Então, loop infinito. Eu fiz um loop infinito. Eu esqueci de dar mais. É infinito enquanto o programador tiver paciência. Depois ele derruba o programa. Dá um Ctrl+C, dá um stop, faz alguma coisa, né? Que nem casamento, que nem o amor. É eterno
Não, poesia é infinito enquanto dure, né? Não é eterno enquanto dure. Poesia. Posto que é chamo, o amor seja infinito enquanto dure. Mas a gente faz esse trocadilho, seja eterno enquanto dure. Então, o loop infinito é eterno enquanto dura. Eu estava em loop infinito aqui, porque eu não dei mais, ele ficava eternamente rodando até eu matar o processo. Agora eu dou um i++, e ele vai rodar. Faltou aqui o i. Rodei, tá aqui. Rodei. Aqui. E ele fez linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Então, essa variável i, o menor, ela poderia se chamar linha, né? Linha igual a 1, linha menor do que n, linha mais. Aí eu vou dar um play. Fiz alguma coisa errada. Ah, faltou a variável linha aqui. Tá aqui. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 7, linha 8, linha 9, linha 10. Aí, para complicar um pouquinho, para mudar um pouquinho a situação, eu vou criar uma variável i. E dentro do while, eu vou fazer i recebe 0. E dentro do while, eu vou colocar enquanto i for menor. Aqui pode ser menor do que linha, menor igual. Pode começar no 1. Vou colocar menor igual que linha. Tá? Estou na linha, numa linha específica. Enquanto i for menor que linha, eu vou imprimir um asterisco. Tá? Não vou quebrar de linha. Não vou quebrar de linha aqui. Depois que eu imprimir um asterisco, aí eu quebro de linha. Agora eu coloquei um while dentro do outro. Se a coisa... Me faltou o i++. Coloquei um while dentro do outro. Fiz whiles alinhados. E vou dar um run. Para mostrar o que vai acontecer. Um while. Olha que interessante. Ele executou o primeiro while vai mudando de linha. O segundo while vai percorrer com i de 0. Eu só estou dando a quebra no final. Então ele vai botar a linha que eu tiver linha 1, eu vou botar um asterisco. A linha 2, eu vou botar 2 asteriscos. A linha 3, eu vou botar 3 asteriscos. A linha 4, eu vou fazer um while dentro do while, até terminar o i. Terminou, bateu na linha, continua. Aqui, linha 5, linha 6, e na linha 10, ele vai imprimir 10 asteriscos. Eu vou tirar essa linha aqui, vou tirar, comentar, e nesse momento a gente vai ter feito um belíssimo triângulo. A gente fez um desenho de um triângulo com 10 linhas. Então uma coisa bem comum de se fazer com laço de repetição é pedir para desenhar alguma coisa. Nesse caso eu estou desenhando um asterisco por linha. Conforme a linha vai subindo, o número de asterisco vai subindo também. Vamos executar isso aqui no modo debugger, porque o modo debugger ajuda bastante a gente. Daqui a pouquinho eu vou encerrar esse trecho, tá? Então, daqui a pouquinho eu estou encerrando, mas vamos lá. Vamos rodar no modo debugger. Deixa eu colocar aqui debug. Ele começou a executar, dou um start. E ele tem a variável n, a variável linha e a variável i. São as 3 variáveis de controle. E aí eu vou dando um step over. Olha lá. Linha vale 1. Aí eu tenho que o i vale 1. E aí eu vou, enquanto i for menor do que... Enquanto 1 menor do que 1. É verdadeiro. Imprime i++. Aí ele volta para o primeiro while e pergunta se 2 é menor do que 1. Não é. Então terminou esse while. Aí ele quebra de linha, faz um linha mais e volta para o segundo while. No segundo while, agora a linha vale 2.
o i vale 1. Aí ele vai comparar 1 com 2 é menor, imprime um asterisco. 2 com 2 é menor ou igual, imprime um asterisco. 3 com 2 aí já não é menor ou igual, cai fora. Quebra de linha, vou para a próxima linha, linha 3. Tá? E aí eu repito o processo. Agora a linha vale 3, o i vale 0, imprime asterisco. O i vale 1, imprime asterisco. O i vale 2, imprime asterisco. O i vale 3, acho que ainda imprime, não, aí cai fora. Tá? Eu estou na linha 3 e o i está valendo 4. Aí agora eu faço o linha receber mais, fora aqui, linha passa a valer 4. O i volta para o 1 e agora o i vai percorrer de 1 a 4, imprimindo asterisco. Ele vai imprimir 4 asteriscos. Vai imprimir 4 asteriscos. E aí ele vai fazer uma quebra de linha e a linha vai passar a valer 5. Agora ele vai imprimir i vale 1 e ele vai imprimir 5 asteriscos. Tá? Eu posso até dar um breakpoint aqui. Tá? E aí eu posso dar um contínuo. Ele vai até aqui, ó, a linha está valendo 5. Dou um contínuo, ele vai executar até o próximo breakpoint. Linha vale 6. Linha vale 7. Linha vale 8. Vou dar um step over aqui, ó. Agora vai ser linha valendo 9. O i vai de 0 a 9. Ó. Ele vai passar i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3. Vou dar um continue. Aí o linha está valendo 9. Linha está valendo 10. Aí ele vai fazer um linha mais. E vai cair fora do while de fora. Tá? Então ele tem o while de fora, que ele está repetindo, e tem o while de dentro, que ele repete dentro do laço de fora. Tá? Vou dar um tempinho, acho que foi bastante while, né? Vou dar um tempinho, a gente já volta.